Vamos lá, gente. O time perdeu novamente, né? Mais uma derrota do Fluminense. Se torna constrangedor e preocupante por causa da quantidade de jogador machucado, né? O Marcelo machucado, Samuel Xavier tá machucado, Manuel tá machucado. No jogo contra o Cruzeiro, o Marquinhos também se machucou. Vai, vai crescendo a quantidade de jogadores contundidos. Não sei, alguma coisa tem que ser feita no departamento médico, na preparação física. Eu acho, né, eu de longe eu observo que é muita folga que dá pro elenco, 3 dias de folga, as férias que foram prolongadas, o time não parece bem fisicamente. Nesse jogo, jogador acima de 30 anos, pô, se está mal fisicamente, o jogador está perto do final da carreira, não vai apresentar coisa que se aproveite. Nesse jogo contra o Cruzeiro, que nós perdemos por 2-0, o melhor momento do Fluminense foi ali no segundo tempo. O Fluminense estava até melhor do que o Cruzeiro. O Fluminense estava mais próximo do gol do empate do que tomar o segundo gol, como tomou no finalzinho, numa jogada individual. O cara deu uma caneta ali no Martinelli e fez o segundo gol. O Fluminense estava melhor. Principalmente no segundo tempo, teve 3 grandes defesas do goleiro do Cruzeiro. Defesas espetaculares. Teve uma do Terãs, outra do John Kennedy. O cara evitou o gol de empate do Fluminense. Aí no melhor momento do Fluminense na partida, né, o Felipe finalzinho poderia ser o gol do empate, os camaradas fizeram o segundo. Quando as coisas não dão certo, começa a descarrilhar, aí vai se amontoando um problema sobre o outro. A gente teve até a entrada do Gabriel Pires, a gente vai falar dessa entrada, que ele até entrou bem. Novamente no segundo tempo ele fez aquela... As alterações ajudaram, o time deu uma melhorada nas alterações que ele fez. Na entrada do Gabriel Pires, como volante, puxando o Martinelli para a zaga, para dar essa qualidade na saída de bola, até a entrada do Terãs, acho que até que o Terãs deveria ter entrado mais cedo. O Calegari não fez um jogo ruim para mim, ele fez um primeiro tempo bem sumido, mas no segundo tempo ele apareceu mais, o Fluminense atuou mais pelo lado direito dele ali. O Diogo Barbosa, que pelo amor de Deus, é uma negação ali na lateral esquerda, é complicado. No primeiro tempo, que o Fluminense não fez um bom jogo, no primeiro tempo do Fluminense foi ruim. Eu senti a ausência tanto do Calegari, que entrou no início, né? O Calegari ele entrou com 30 minutos de jogo, o Marquinhos sentiu algum problema, aí o Calegari entrou. Mas esse problema já estava nos 30 minutos iniciais com o Marquinhos. O Fluminense não estava usando o lado direito. O Arias está fazendo uma falta tremenda, porque o Arias ele puxa a marcação, ele abre pelos lados do campo, ele dá opção para quem vem de trás. E eu percebi o Marquinhos no início dos 30 minutos, até ele se machucar, depois o Calegari, e principalmente o Diogo Barbosa, sentir a ausência de alguém para jogar pelos lados do campo. E quando tá o John Kennedy junto pro Cano, funciona melhor quando tem 4 atacantes, né? Como foi no jogo contra o Olímpia, outros jogos que ele jogou com o John Kennedy ao lado do Cano. O John Kennedy ele não abre pelos lados do campo, ele afunila. E o principal atacante no jogo, na minha opinião, foi o John Kennedy. O John Kennedy conseguiu, principalmente no segundo tempo, que o Fluminense deu uma melhorada, ele conseguiu dar sequência às jogadas, um pouco individualista, assim como o Cauã Elias, que entrou no segundo tempo. O Cauã Elias ele precisa soltar a bola na hora certa, ter as melhores decisões, mas é um garoto de personalidade que parte para cima. Douglas Costa nem falta, nem bola parada consegue fazer mais. Acho que até que o Isaac iria entrar, começar essa partida. O problema é que o Isaac também se machucou. Não é só os coroas que estão se machucando, também os garotos também se machucam. Acho que até o Isaac ia fazer melhor o lado esquerdo. Douglas Costa é final de carreira, não apresentou nada de interessante até agora. Então no ataque, o único que tentou alguma coisa, que puxou os contra-ataques, que deu opção, foi o JK, por ser até mais jovem, né? Não está jogando no sacrifício como o Cano. E no primeiro tempo o Fluminense teve muita dificuldade de fazer com que essa bola chegasse no JK e chegasse no Cano na frente. O Douglas Costa parado, sumido,
apagado na partida, só tinha esses dois jogadores. O Cano até tentou um chute ou outro, mas a gente vê limitações dele. E também a dificuldade do Fluminense chegar. No meio de campo, o Lima ele até foi um pouquinho melhor do que nas outras partidas. Logo no início, ter um chute perigoso para fora ali, de fora da área, aquele forte que o Lima tem, né? Aquele chute de longa distância. E interessante que o primeiro tempo do Fluminense não foi bom, para você ter o exemplo. As duas grandes chances do Fluminense foram com 2 a 4 minutos ali do primeiro tempo. Foram 2 chutes de longa distância, um com o Lima, depois com o Marquinhos. Depois o Fluminense não arrematou mais. Não teve mais chance, não teve mais chute em direção ao gol do goleiro do Cruzeiro. O Fluminense teve apenas 2 chutes a gol. No primeiro tempo, 45 minutos é muito pouco. Por causa dessa dificuldade de fazer com que essa bola chegasse aos atacantes. E a gente viu coisas repetidas das outras partidas. O Cano saindo da posição de centroavante, vindo buscar essa bola aqui no meio de campo, que não é ideal. E o Renato Augusto não conseguindo dar sequência e trazer essa qualidade que o Ganso, em alguns momentos, nos lampejos do Ganso, ele consegue fazer, que é receber a bola, distribuir o jogo. Teve momentos que a gente viu o Renato Augusto conduzindo a bola demais, ou escolhendo as opções erradas. Então o Fluminense não fez um bom jogo, principalmente pelos lados do campo, principalmente pela ineficiência do meio de campo de fazer com que essa bola chegue nos atacantes. E também teve o pênalti, né, amigo? Isso foi no primeiro tempo, um pênalti aos 40 minutos, um pênalti polêmico, em que o jogador, poucos metros, queima-roupa. O cara deu uma pancada, chutou, a bola bateu no braço. Essa regra FIFA, ou se não for a regra, é a má intenção de quem está sentado no VAR com uma cacetada de câmera à sua frente, um operador de câmera numa TV de uma grande emissora, tem várias câmeras. O camarada tá lá olhando para aquilo ali e conseguiu enxergar um pênalti do Thiago Santos. Aliás, a dupla de zaga do Fluminense, na minha opinião, não fez um mau jogo. Nem no primeiro tempo, que no Fluminense não foi bem. O Thiago Santos e o Antônio Carlos, principalmente o Antônio Carlos, que jogou a partida toda, ele fez uma boa partida. A dupla de zaga do Fluminense foi muito bem. E eu não entendi porque ele... aliás, entendi. Quando ele tira o Thiago Santos no intervalo para colocar o Gabriel Pires, foi na intenção de levar qualidade para essa posição de volante, com a entrada do Gabriel Pires, mesmo com muito tempo sem estar em atividade, sempre machucado, mas ele tem qualidade. Ele sabe dar um bom passe, ele sabe clarear o jogo, ele sabe jogar de cabeça erguida e distribuir a partida. Então o Gabriel Pires entrou bem. Mas essa alteração, mesmo tirando o Thiago Santos bem na zaga, foi para trazer o Martinelli para o setor defensivo, coisa que ele já faz, a gente critica sempre que ele faz. Muito também por causa da bola aérea, que o Martinelli é um jogador mais baixo, mas o Cruzeiro não estava exigindo do Fluminense no segundo tempo essas bolas aéreas. O Cruzeiro não tem um cabeceador. Então ele pôde, nesse jogo, puxar o Martinelli para a zaga. E isso trouxe qualidade nessa saída de bola. E foi preponderante para a evolução do meio de campo do Fluminense. E o Fluminense pressionar, tendo 3 grandes chances no segundo tempo, a chance até de empatar a partida. Então essas alterações funcionaram legais. Mas esse pênalti aqui não tem como marcar, irmão. Com 40 minutos do primeiro tempo, você marca um pênalti, na minha opinião, inexistente, não tinha como. Você vai o quê? Vai arrancar o braço do jogador? O braço faz parte do corpo do cara. E não foi um lance que o Thiago Santos abriu os braços para aumentar o espaço ali, para impedir que a bola chegasse. É acidental, o cara deu um chute a queima-roupa, bateu no braço do cara. E teve um pênalti pro Fluminense no segundo tempo que ele não deu. Pênalti claríssimo, não marcado aos 34 minutos do segundo tempo, no melhor momento do Fluminense. Teve um pênalti que também bateu no braço do jogador do Cruzeiro e ele, nem o VAR chamou ele. E muito bem, ele se fez de desentendido. Eu acho que no pênalti o Fluminense foi prejudicado, no pênalti marcado contra o Fluminense, e também foi prejudicado no pênalti não marcado a favor do Fluminense. Nisso a arbitragem errou. Mas esse árbitro, eu não lembrava dele, mas eu vi a fisionomia dele durante o jogo. Ele é mequetrefe. Esse árbitro é mequetrefe. Então é
é isso, cara. Daí você tem as alterações no segundo tempo, que eu acho que fizeram com que o Fluminense saísse de um primeiro tempo que deu 2 chutes a gol nos 4 minutos iniciais, depois não fizesse mais nada. Teve a entrada do Gabriel Pires, como eu já falei aqui, a saída do Cano para a entrada do Cauã Elias aos 18 minutos, que é mais jovem, e o Cano no sacrifício também. Teve a saída do Renato Augusto, entre Renato Augusto e o Terãs aos 31 minutos. Eu acho que o Terãs ele empurrou o Fluminense um pouquinho mais para a área, mais participativo do que o Renato Augusto. Eu gostei, eu acho que o Terãs tem que dar a sequência para ele. E fazer com que o Terãs ele jogue cada vez mais próximo da área, ele tem um bom chute. Tanto que ele quase fez um gol, né? Um chute cruzado que o goleiro do Cruzeiro fez uma grande defesa. E ele tirou o Douglas Costa, que estava fazendo praticamente nada pelo lado do campo, estava muito mal, e colocou o Keno, que entrou e também não apresentou nada. O Keno não acrescentou nada ali foi uma troca de 6 por meia dúzia. Saiu o Douglas Costa, entrou o Keno. O Keno está muito mal, até cair sentado com a bola, o Keno caiu. Então é isso, pênalti não marcado aos 34, as chances desperdiçadas e aos 47 minutos, numa jogada individual, o segundo gol do Cruzeiro. O Fluminense precisa agora ter calma, chamar departamento médico, chamar a preparação física. O que está acontecendo? Vamos treinar mais a equipe. Por que tanta gente machucada? Por que o Isaac está machucado? Por que o Marcelo está machucado? Por que o Samuel Xavier está machucado? Porque o Manuel, o que dá a entender, pelo que eu vi a partida, um mau primeiro tempo, prejudicado com pênalti, um segundo tempo mais evoluído, o Fluminense teve chance de empatar a partida. Eu acho que se tivesse com um time completo nesse jogo contra o Cruzeiro, a chance do Fluminense sair vitorioso era maior. Mesmo com a quantidade de desfalques, 8 desfalques, 7 a 8 desfalques que o Fluminense tinha em campo, e jogadores importantes, Marcelo, Samuel, o Ganso suspenso, mesmo com toda o Arias com a seleção, mesmo com todos esses desfalques, o Fluminense soube no Mineirão, fora de casa, empurrar a equipe do Cruzeiro no segundo tempo. Mas para ter uma grande apresentação e voltar a vencer, o Fluminense precisa trabalhar seus bastidores, entender por que essa gente está machucada, o que está acontecendo na preparação física, o que está acontecendo no departamento médico, porque a gente precisa de todo mundo bem. Nesse momento que nós somos estamos na penúltima colocação, com apenas 6 pontos, com uma sequência de derrotas, está numa hora de todo o departamento médico parar e sentar e conversar e tentar entender o que está acontecendo. Porque isso não é normal. Tá desde o início da temporada uma fila de... O departamento médico não esvazia. Sai 5, voltam 5 e vai lotando, esvazia, lota. O que está acontecendo no Fluminense? E outra coisa, houve uma melhora no segundo tempo? Houve, mas o Fernando Diniz tem que parar com essa teimosia de jogar somente com 3 jogadores no meio de campo. Esse jogo dava para ele jogar com 4. Dava para ter o Alexander no meio de campo. Não havia necessidade de colocar o Douglas Costa no ataque. Douglas Costa, Cano e JK. Aí só botava o JK e o Cano no ataque e botava mais um jogador ali no meio de campo. Eu não entendi a entrada do Douglas Costa. Aliás, eu não entendi a insistência dele no 4-3-3, jogando fora de casa contra a equipe do Cruzeiro, que também iria querer propor o jogo. Então ele perde oportunidades de melhorar a equipe e botar o time mais competitivo no meio de campo. Teve momentos ali, principalmente no primeiro tempo, que foi uma troca de ataques. O Fluminense continua exposto, o Fluminense continua aberto e com sua defesa no mano a mano com os atacantes. E eu repito aqui, o problema disso tudo é falta de mais um volante ali no meio de campo para dar essa combatividade e evitar que essa bola chegue com facilidade nos dois defensores. E ele insiste em colocar somente 3 jogadores no meio de campo. Dessa vez tinha o Renato Augusto, tinha o Lima e o Martinelli, coitado. O Martinelli fica igual um maluco, igual um peru, sem cabeça, rodando para um lado para o outro, procurando a bola. Não dá. É a insistência, a teimosia do treinador. E outra coisa, ele colocou na escalação inicial dele o Marquinhos de lateral direito. Ele, em vez de colocar o Douglas Costa, ele poderia ter colocado o Marquinhos um pouquinho mais à frente, porque insistir com o Marquinhos na lateral direita. Acabou que com 30 minutos ele se machucou. Então são insistências em erros que já aconteceram em outras partidas.
que poderiam ser corrigidas. Quando você pensa que ele vai vir com uma escalação diferente ou com uma formação tática diferente para tentar mudar a situação que o Fluminense se encontra, ele insiste com improvisação e principalmente com o sistema 4-3-3, que deixa a defesa do Fluminense completamente vulnerável. Agora é Flamengo, irmão. Flamengo. Quem vai estar em condições para encarar o Flamengo? Os machucados voltam quando? Como é que a gente vai resolver isso aí? Vai com o time todo desfalcado também contra o Flamengo? Porque o Brasileirão já está se tornando uma coisa urgente pra gente. Penúltima colocação, com apenas 6 pontos, uma derrota após a outra, e o próximo adversário, o nosso maior rival no Maracanã, é para deixar a gente com o cabelo em pé. Até quem não tem cabelo fica com o cabelo em pé. Imagine de que cabelo é esse que eu tô falando. Então, vamos sentar, vamos conversar, porque alguma coisa precisa ser feita com urgência. Ou troca treinador, ou dá um choque ali no grupo, muda tudo. O Mário, o Angione, o Fred, o Montenegro estão lá para isso. A torcida tá chiando, tá reclamando, tá fazendo protesto, tá levando faixa pros estádios, pedindo a cabeça do treinador. Agora depende da diretoria tomar a atitude o mais depressa possível. Ficar de reuniãozinha. Ah, fizemos uma reunião após o jogo, fizemos uma outra no dia seguinte e nada se decide, continua a mesma coisa. Quando o Fluminense acordar, aí é irreversível. Irreversível. Isso que preocupa a gente. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Flui!